isso anda em novidade de vida. E hoje Deus tem novidade para a sua vida, amém? Quem crê, irmãos? Levante a sua mão. Aleluia. A Bíblia diz: tudo é possível aquele que crê. Se você crê, dá uma glória bem forte para Jesus aí. Aleluia. Glória a Deus. Abra a sua Bíblia comigo, irmãos. Salmo de número 11 e o verso de número 3. Estamos também sendo transmitidos pela internet. Que Deus abençoe os irmãos que estão nos ouvindo pela internet. Que Deus possa estar te abençoando também. Salmo 11, verso 3. Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: se forem destruídos os fundamentos, que pode fazer o justo? Amém? Se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Amém? Você pode sentar dando glória a Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Aleluia. Preste atenção, irmãos. Não converse com quem está do seu lado ali, não. Não dê atenção para quem está conversando. Fique, preste atenção, porque talvez possa, a mensagem inteira possa, não que isso vai acontecer, não falar com você, mas talvez uma palavra, uma frase vai falar com você. Deus vai falar com você, e você às vezes está conversando com alguém do seu lado e você se perde. Amém? Não é proibido a glória a Deus, nem dizer aleluia. Você tem liberdade na casa do Senhor. Mas não converse, foque, porque eu tenho certeza que nesta noite Deus vai falar comigo e vai falar com você também. Nós lemos um texto que fala que os nossos fundamentos, os nossos alicerces estão sendo destruídos. E quando estão sendo destruídos os nossos alicerces, o que pode fazer o justo? Qual é a atitude do justo numa situação caótica? Porque se destrói o fundamento, o alicerce, a casa cai, não cai, irmãos? O que sustenta uma casa é o alicerce, não é? Se destrói o alicerce, não há parede que fique de pé. E a Bíblia diz assim que os nossos fundamentos, os nossos alicerces estão sendo destruídos, e o que o justo pode isso fazer? Amém? E é necessário nós entendermos que o que são os nossos alicerces aqui esta noite, os nossos fundamentos. A fundação do cristão é uma coisa chamada doutrina de Cristo. Você já ouviu falar disso aí, irmãos? Os nossos alicerces são chamados de doutrina de Cristo. A palavra doutrina significa aquilo que é imutável. A palavra doutrina, repetir para você guardar isso. A doutrina significa aquilo que é imutável, né? Então, aquilo que é imutável, palavra de Deus. Que é aqui, que é no Japão, não importa a cultura, aquilo ela não muda, né? E os ensinamentos de Cristo, eles são imutáveis. Não se vende, não se negocia, não se faz uma emenda, não se acrescenta, não se tira. A Bíblia diz: se você tirar alguma coisa, Ele te tira o teu nome do livro da vida. Se você acrescentar, Ele acrescenta as pragas desse livro sobre a tua vida. Então não se tira, não se põe, não se muda, não se altera, não se dá acrescenta alguma coisa porque essa coisa é legal. Vamos acrescentar porque é legal, não interessa se é legal. A palavra de Deus basta, ela absoluta, e ela não precisa de uma ajuda de ninguém, ela se basta. A Bíblia diz que ela é inerrante, palavra de Deus, ela não contém nenhum erro, ela não contém nenhuma falha. Um dia eu entro no consultório de um psicólogo, porque ele tinha dentro da casa dele, ele morava em Mojimirim, ele tinha uma casa muito grande e tinha um auditório dentro da sua casa, né? Um negócio acústico, né? Como se fosse essa igreja dentro da casa dele. E ele chamou para pregar, ele olhou para mim e disse assim: hoje em dia a palavra já não é mais suficiente, hoje em dia a gente tem que usar a psicologia. Eu falei para ele: não acredito, eu acredito que a palavra não mudou. O que ainda muda o ser humano chama-se a palavra de Deus. Eu não conheço psicologia nenhuma mudar ninguém, mas eu conheço a palavra que muda, que transforma, que restaura. E o maior psicólogo, psiquiatra é Jesus. Ele tem poder para mudar a mente e o coração do homem.
E hoje em dia, irmãos, eles querem destruir os nossos fundamentos. Eles querem achar colocar em nossa mente que a palavra, ela é retrógrada, ela já está passada. E a Bíblia diz que a palavra de Deus, elas são novas a cada manhã, todo dia ela se renova, ela é nova. Todo dia ela é nova. A mesma palavra que eu estou pregando aqui hoje, amanhã ela vai ser nova. Ela é tão nova, irmãos, e perfeita. Mas eles querem dizer que a palavra já não é coisa antiga, que já não dá mais para segui-la. E tem cristãos acreditando nisso, que nem seguem tudo que está escrito. Querem separar, querem servir e seguir somente aquilo que lhe interessa. Hoje querem tirar os nossos valores, os nossos princípios. As doutrinas que diz para amar somente a Deus, querem colocar outros deuses. A doutrina que diz que nos ensina para nós andarmos em retidão e santificação, querem nos ensinar que pecado é bom, que errar é bom, roubar é bom, enganar é bom. Hoje não importa, você pode roubar e vai para a cadeia, não tem problema, você pode até ser presidente dentro da cadeia. É fácil. Hoje querem mudar os valores, querem destruir os nossos princípios. Querem quebrar os nossos princípios. E se destrói o alicerce, a casa não tem sustentabilidade. E quando o ser humano não tem valor, irmãos, ele fica indomável. Quando o ser humano não tem valor, ele se torna uma pessoa insegura. Ela não tem certeza do que quer, nem do que é, nem para onde vai. Tem cristão que você pergunta o que ele é, ele não sabe. Se pergunta de onde ele veio, ele não sabe. Se pergunta para onde ele vai, ele não sabe. Se pergunta o que ele quer da vida, ele não sabe. É inseguro. Tem certezas quanto à sua sexualidade, tem certeza quanto à sua fé. Tem medo, foge do confronto, tem medo de tudo, porque arrancaram os nossos valores. E se não tem nossos valores, se não tem alicerce, ficamos balançando, sem saber para onde irmos, sem saber no que firmarmos. Mas eu quero dizer para você que a palavra de Deus continua firme, ela ainda é o alicerce. A Bíblia diz que ela é o nosso sustentáculo, ela é aquilo que nos sustenta, que nos mantém de pé. Pai, o Senhor pode fazer o que? Passa o céu e passa a terra, mas as minhas palavras nunca hão de passar. A palavra não passa, ela não se envelhece, ela continua firme, poderosa e tem poder para mudar e transformar. O apóstolo Paulo, ele diz assim, Romanos: não me envergonhe do evangelho, porque ele é poder. O evangelho é poder para mudar, para transformar, para curar, para libertar, para tirar a alma do pecado, para tirar a alma da miséria, para tirar o ser humano, irmãos, das trevas e trazê-lo para a luz. Somente a palavra tem o poder para curar e libertar o ser humano. Você pode usar técnicas psicoterapêuticas, você pode usar, irmãos, a terapia, a psicologia, a psiquiatria, você pode usar o que for, você pode usar, irmãos, qualquer coisas espiritualísticas que existe nesse mundo, mas somente uma coisa vai mudar a vida do ser humano, é a palavra de Deus. É a palavra não muda, ela não volta atrás. E hoje estão tirando ela do nosso meio. E tiram ela, e depois de tirar ela, tiram o Espírito Santo. Aí dizem assim, agora é conosco. Agora eles começam a inventar um punhado de coisas para substituir o Espírito Santo e a sua palavra. Aí eles começam a inventar rituais, eles começam a inventar coisas, objetos e amuletos, para que a sua fé esteja no amuleto, para que você possa se firmar, e não mais na palavra, não mais na pessoa bendita de Cristo. Eles estão destruindo os nossos alicerces, e muitas vezes estamos deixando no que é bom, no que é agradável. Porque se você ver, então, hoje em dia temos uma regra: não magoe o seu irmão. Não fale isso porque o seu irmão vai se magoar. Não fale, não confronte ele. Olha para Deus e deixa na mão de Deus, porque Deus vai fazer. Né? Deus não precisa mais da gente, Ele faz tudo. Não precisa que eu, pastor. Para que pastor? Se Deus está tudo na mão de Deus. Não confronta, não magoa. Aí a pessoa fica dentro da igreja, desviada, dentro da igreja. Vai para o inferno dentro da igreja, ouvindo a palavra todo dia dentro da igreja. É terrível isso, irmão.
Sabe por quê? Porque nós esquecemos que a Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E como é que ela vai conhecer se eu não prego? Como é que ela vai conhecer se eu não falo? Se eu tenho medo de confrontar a sua vida, a sua realidade com uma palavra de Deus? Porque eu não posso dizer para alguém que ele está em pecado, porque vai ofender. E é melhor, irmãos, que você se ofenda aqui comigo do que você passar a eternidade no inferno e dizer: por que alguém não falou isso para mim? Porque está escrito: se o teu olho te escandaliza, arranca ele. Porque é melhor entrar no céu com um olho só do que ir com os dois olhos para o inferno. Se a tua mão te escandaliza, arranca a tua mão. Porque é melhor, irmãos, você ir para o inferno, para o céu com uma mão só, do que ir para o inferno com as duas. Então, irmãos, não é que você tem que ofender, que você tem que humilhar, mas você tem que ser sincero e falar a verdade, porque somente a verdade pode libertar. E quando o ser humano escuta a verdade, é confrontado com a verdade, somente o confronto da verdade transforma, somente o confronto com a verdade liberta, somente o confronto com a verdade muda a mente, somente o confronto com a verdade muda os pensamentos, somente o confronto com a verdade muda as atitudes, somente o confronto traz salvação para a vida humana. E se estão destruindo, estamos sem alicerce. Deus está perguntando: o que o justo pode fazer? Primeiro você tem que entender quem que é o justo. O justo não é o crente. Justo é o justo. Não é crente, que nem todo crente é justo, mas todo justo é crente. Nem todo crente é justo, mas todo crente, todo justo é crente. Sabe o que é justo? Justo vem da palavra, irmãos, que é extraída que quem estuda direito sabe da palavra justificado, que significa foi culpado, foi julgado e foi considerado inocente. O justo é aquela pessoa que foi achada em pecado. O justo é aquela pessoa que falha, que errou, que enganou, que fez tudo quanto é errado, mas teve encontro com um justificador chamado Jesus Cristo. E Jesus desceu sangue sobre ele e disse assim: estão perdoados os vossos pecados. Cata a tua cama e anda, porque os teus pecados são perdoados. Aí ele foi o que? Justificado, considerado inocente, porque alguém tomou o seu lugar, alguém pagou a sua dívida, alguém pagou a sua fiança e libertou ele, tornou ele livre. Rabachás. O justo não é o perfeito, mas é o falho, que encontrou com alguém que é santo e que lhe perdoou, e depois te perdoou e o justificou, o disse: agora tu és inocente. Mas você não tinha pecado, você não tinha uma dívida, foi pagada, e se foi pagada, acabou, porque as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Na vida do justo tudo é novo, não tem passado, não tem coisas velhas. Na vida do justo tudo se renova. E Deus pergunta: o que o justo pode fazer numa situação caótica, numa situação de trevas? O que o justo pode fazer? Primeira coisa que o justo tem que fazer, segundo a Escritura Sagrada, a primeira coisa que o justo faz é tomar uma atitude. Porque, irmãos, a omissão se torna pecado, mas o justo, no meio do caos, ele se manifesta, ele não se omite, ele fala: eis-me aqui, eu tenho a solução. Porque a Bíblia diz assim que estava caótico a terra, o pecado. A Bíblia diz assim que os judeus, os líderes religiosos, os ricos da época, não queriam mais a Deus, nem sacrificar mais a Deus. Faz-se uma reunião no céu, chama-se o profeta Isaías, e o Deus fala assim: quem há de ir por nós? Quem irá por nós? Levanta a mão, Isaías levanta a mão e diz assim: eis-me aqui, envia-me a mim. Segunda palavra, a primeira coisa no momento de crise, no momento de caos, a primeira coisa que
o justo faz? Ele se apresenta para o trabalho, ele se apresenta para a missão, ele não deixa aquilo acontecer. Não é problema meu, deixa isso acontecer. Eu não tenho nada a ver com isso, deixa acontecer. Não, eu faço parte dessa sociedade, eu faço parte dessa igreja. O que acontece aqui, eu também sou responsável, eu também tenho incumbência. Então eis-me aqui, Senhor, pode me usar. Eu estou aqui, pode tomar em minhas mãos, me usa. Atitude. Porque tem gente que não quer fazer nada, cruza os braços. Eu conheço pessoas que o casamento está destruindo, pastores. Ele não faz nada, ele cruza os braços. Ele não dá uma atitude. E aí, irmão? Vamos pôr na mão de Deus, né? Mas Deus não vai pedir perdão, Deus não vai falar com a tua esposa, Deus não vai, né? Abraçar a tua esposa, beijar a tua esposa, cuidar dela, sustentar. Deus não vai trabalhar e pôr comida dentro da tua casa, é você que tem que fazer. Mas tem pessoas que não querem. Esses dias atrás, um pastor, um irmão se converteu, foi para a igreja e começou a faltar as coisas em casa. A igreja deu cesta básica, a igreja pagou conta de força, conta de água, gás, a igreja sustentou. 3 meses a igreja sustentando. O irmão da igreja falou assim: irmão, a igreja já tem sustentado faz 3 meses você não arruma um emprego. Deixa eu fazer uma coisa para você, eu vou arrumar um emprego para você, eu tenho uma empresa, você vai trabalhar para mim. Sabe o que o irmão falou? No meio dessa toda a situação, a mulher desesperada, pedindo: pastor, não tem emprego, não arruma emprego. Ele olhou para o irmão e falou assim, que o irmão ofereceu emprego para ele e falou assim para o irmão: não, irmão, sabe o que é? Eu não posso trabalhar não, porque eu estou sentindo que Deus quer que eu faça a obra. E Deus quer que eu vou fazer a obra, então não vai dar para trabalhar. O irmão olhou para ele assim: mas querido, você se converteu agora, como é que você vai fazer a obra? Você acabou de se converter. Você não conhece nada, você não sabe de nada, como é que você vai fazer a obra? Não, pastor, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que fazer a obra. É que eu não estava lá, senão eu ia falar vagabundo demais, né? Porque eu não estava lá, senão ele ia escutar. Então, irmãos, tem pessoas que querem se omitir da sua responsabilidade. Olha para a esposa e diz: dá seus pulos, se vira. Mas em tudo, irmãos, nós temos o cristão justo, ele tem que se apresentar e assumir a responsabilidade, assumir o compromisso. Mas está um caos, pastor, não tem saída. Não tem saída para o homem, mas para Deus tem. Mas a Bíblia diz que Deus é o socorro bem presente no tempo da angústia. A palavra angústia significa sem saída. Então, irmãos, no meio onde não tiver saída, Deus é o socorro presente, Deus é o socorro pessoal, Deus se apresenta. Deus nunca vai cruzar os braços e dizer assim: se vira aí, meu filho. Quando a coisa aperta, ele fala assim: deixa que eu ajo, deixa que eu faço. Levante a tua mão e Isaías fala: Senhor, está tudo um caos, ninguém quer saber de ir para a igreja, ninguém quer buscar o Senhor, mas eu vou ali pregar para eles. Está todo mundo dizendo para lá, eles ninguém vai ouvir, ninguém lá não dá, lá para aquele lá o evangelho ninguém quer ouvir, ninguém quer saber. Se apresenta, vai lá, eu vou pregar para eles, para quem não quer. A segunda coisa, irmãos, que a Bíblia diz, irmãos: quando as coisas estão em caos, quando as coisas estão caóticas, além de se apresentar, o cristão justo faz, ele se apresenta para reconstruir o que foi destruído. Se o alicerce destruir, vamos reconstruir ele. Vamos trabalhar. A Bíblia diz assim, que chegaram um homem chamado Hanani, lá, e ele tinha um irmão chamado Neemias. E Hanani olha para o seu irmão e diz assim: ei, aí abraça ele, cumprimenta ele, e Neemias fala assim: como é que estão as coisas? Como é que está isso, Jerusalém? Ele fala assim: Jerusalém está com os muros queimados, destruídos, e os portões queimados a fogo. E o povo está em opróbrio, está pior do que uma miséria, está além de ser miserável, está em vergonha. E o que Neemias faz? Eu não estou em Jerusalém, sou copeiro do rei,
Para que eu vou me envolver, né, pastor? Eu sou copeiro do rei. Para que eu vou me envolver com Jerusalém? O problema não, eu não sou governador, eu não sou líder, eu não sou nada. Eu sou copeiro, deixa ele se virar. Minha casa está boa, minha casa está paga. Meu carro está pago. Para que eu vou me desgastar? Vou viajar que eu ganho mais. Mas Neemias não fez isso. Neemias viu a cidade de Jerusalém em caos. A primeira coisa que ele fez, se apresentou, dobrou seu joelho e falou: Senhor, tem piedade de nós, perdoa os meus pecados, os pecados dos meus irmãos e os pecados dos meus pais. Perdoa-nos porque erramos, porque pecamos, porque desprezamos a verdade, porque negociamos a nossa alicerce, a nossa doutrina, a tua doutrina com o pecado do mundo. Deixamos o mundo entrar e o pecado entrar. Por isso merecemos esse castigo. Mas Senhor, tem misericórdia. Ele se apresentou para o serviço, ele se apresentou para a solução. A segunda coisa que ele fez, ele falou: Senhor, eu quero reconstruir Jerusalém, eu quero ser parte da reconstrução e não da destruição. Eu não quero ser parte do problema, eu quero ser parte da solução dos problemas que tem. Eu me apresento, fui chamado para reconstruir. Você foi chamado para reconstruir, irmãos. Você foi chamado para edificar. Edificar é levantar. Você não foi chamado para ficar parado, você foi chamado para fazer algo. Deus conta contigo. Deus te deu dons. Deus te chamou. Deus colocou em você o Espírito Santo. E isso já basta. Se você tem o Espírito Santo, já basta. E ele orou e se entristeceu. O rei viu, conhecia ele. Falou para ele: o que você quer? Que você está triste? Ele falou assim: como é que eu não vou ficar triste se a cidade dos meus pais está destruída? E ele pediu madeira, tijolo, né? Pediu sementes para voltar para Jerusalém e reconstruir os muros, fazer parte. Sabe, irmãos, nós precisamos tomar parte, tomar atitude, sabe? Parar de cruzar os braços, esperar que alguma coisa caia do céu. Minha mãe sempre disse para mim: filho, nada do céu cai por descuido, você tem que lutar. Será que a tua vida não está faltando um esforço seu? Será que os problemas que você está enfrentando, Deus não está esperando uma atitude sua? Ou você está esperando que Deus faça algo? Ah, Deus, eu estou esperando que Deus faça algo. E Deus também do céu pode estar esperando que você tome uma atitude, que você se levante, que você comece a orar, que você comece a buscar. Pastor, eu oro. Quanto tempo? Você ora 10 minutos? Ora 20, ora meia hora, ora uma hora, ora mais, jejua mais, consagra, faz alguma coisa. Se envolva, se dedica, tome uma atitude, para que Deus olhe no céu e veja: esse está se esforçando, e porque ele se esforça eu vou abençoar, porque ele se apresenta eu vou honrar. Porque todo aquele que quer fazer algo para reconstruir, para levantar, para edificar, para fazer algo para Deus, Deus o honra, Deus o abençoa, Deus envia o recurso, Deus prospera, Deus estende a mão. Tome uma atitude. Porque está cheio de gente, irmãos, olhando para trás, olhando para a sua própria vida, pelo seu próprio umbigo, e está vendo as pessoas morrerem e não faz nada. Como você pode ver o teu irmão morrer do teu lado e você não tomar uma atitude? Cantares de Salomão diz assim, Cantares de Salomão capítulo 2, verso 5, se eu não me engano. Ela diz assim: o meu amado, estás à porta e ouço a voz do meu amado. E ele põe a mão sobre as aldrabas da fechadura. E o meu amado diz: abre, amada minha, porque os meus cabelos estão molhados das gotas do sereno, do orvalho. Abre. E ela pensa: como eu vou abrir, se eu acabei de me tomar banho, de me limpar, já despi a minha roupa, já tirei o sapato, já estou descalça?
Como se eu já estou de pijama, como é que eu vou tornar a me vestir novamente para abrir? Mas era Jesus que estava, o amado é Cristo. E muitas vezes Jesus está batendo na sua porta para você abrir, e você fala: ah, mas eu já se despi, eu já estou aqui preocupado com as minhas coisas. Como é que eu vou sujar os meus pés de novo? Como é que eu vou me sujar de novo se eu já estou limpinho? E às vezes o crente é que vem para a igreja, está liberto, está abençoado, está limpinho, e ele não quer sujar mais seus pés, ele não quer mais entrar na favela, ele não quer mais orar e clamar e passar a lutar pelas almas que estão perdidas, ele não quer mais sujar os seus pés, porque irmão, fazer a obra de Deus é sujar os pés, porque Pedro fala assim: Senhor, lava minha cabeça tudo, o Senhor diz assim: basta os seus pés, porque os pés sujam na caminhada, porque você tem para entrar, buscar uma alma, você tem que pisar nas trevas, você tem que ir em lugares escuros, escabrosos, para resgatar a alma de lá. E às vezes você não quer se sujar, você não quer se envolver, e às vezes Deus não mudou a tua vida, Deus não cumpriu as promessas que fez contigo, porque você não quer se sujar, porque você não quer se envolver, porque você quer ficar protegidinho, guardadinho, descansando, buscando a tua segurança. E Deus está dizendo: ei, eu preciso de um guerreiro lá naquele lugar, eu preciso de uma luz para brilhar naquelas trevas, eu preciso de alguém para fazer a diferença naquele lugar, naquele bairro, naquela rua, naquela escola, naquele trabalho, naquela empresa. E Deus está esperando alguém se apresentar, e Ele está dizendo: quem há de ir por nós? Quem há de ir por nós? E está cheio de gente: manda o pastor, manda o pastor, manda o pastor. O pastor não faz nada mesmo, manda ele não trabalha, vai lá, manda ele. E Deus está dizendo: ele faz mais que você, eu quero que você faça. Porque não é para ele, é para você. Para ele já está fazendo, eu quero que você faça. E o que é para você, ninguém vai fazer. O que é para você, é para você, irmãos. Deus não vai usar o outro, vai usar você. Deus entrou numa cidade, Jesus entra numa cidade samaritana. E ele fala assim, entra num poço. E ele fala para os discípulos: sai daqui, vai lá comprar comida para mim. E ele manda os 12 comprar comida. Precisa de 12 pessoas no supermercado para comprar comida, irmão? Precisa. Para uma refeição só? Eles não tinham geladeira ali, nem estava perto da sua casa para fazer. Precisava dos 12? Não precisava. Mas por que Jesus manda? Jesus não sabe contar? Sabe. Jesus é especialista em matemática. Matemática avançada, matemática quântica, ele é especialista. Mas por que Jesus manda os 12? Porque o que ia acontecer, irmãos, crente cabeça dura, com o coração fechado, cheio de preconceito, não dá para entender. Sabe, irmão, quem é limpo e não quer sujar, ele só quer ganhar almas, aquelas almas perfeitinhas, boazinhas, que a ovelha chega na igreja já até dizimando. Ele já quer assim, não quer, irmão? Fácil. Mas quem quer ganhar almas, irmão, vai atrás de gente doida, gente que não tem, gente que não presta, gente que não tem valor, gente que ninguém quer, gente que toda a sociedade não despreza. E é essas almas que Jesus quer que eu e você venha buscar, os perdidos afora, que ninguém quer. Mas os discípulos eram daqueles que queriam ficar, são santarrões, são os perfeitões, só lido com perfeito, não me misturo com gente desse laia. Nem diz um pastor que eu conheci do meu: eu não prego para a igreja que tem a vida torta, pessoas têm a vida torta, eu não prego para a igreja que tem a vida errada. Essas igrejas aí que vivem tudo de jeito, de qualquer maneira. Eu olhei para ele e falei assim: eu prego porque o Senhor disse para mim brilhar no meio das trevas. Ele não mandou pregar para os perfeitos, pastor, só para os imperfeitos, só para os fracos, porque nos meios dos fracos o Senhor se manifesta forte. Aleluia. Eles não iam entender, mas Jesus chega lá e fala com aquela mulher.
E os judeus não falam com os samaritanos. E o judeu homem não fala com uma mulher sozinha. Não fica uma mulher sozinha naquela época. Não ficava. Duas barreiras. Por causa de uma alma, Jesus quebra qualquer barreira da tradição. Jesus quebra qualquer regra por causa de uma alma. Porque está escrito que uma alma para ele vale mais que o mundo inteiro. Mas é para ele, né, pastor? Para nós não. Porque se uma alma valesse mais que o mundo inteiro, nós não falava mal dos outros, né? Não julgava, não criticava, não apontava o dedo. E Jesus olha para ele e fala assim: dá-me da tua água. Ele fala assim: mas eu não tenho. Você não tem de onde tirar, como é que você quer a água que eu vou te dar? E fica aquele negócio, aquela conversa. Você conhece a história, que eu não quero me entrar. Mas aí, irmãos, sabe o que acontece? Uma cidade precisava ser salva. E não era para o pregador bonzão ir lá pregar. Não era para o crentão perfeito ir lá pregar. Era para a prostituta. Porque Jesus falou assim: vai e traz o teu marido. Ele falou assim: traz o teu marido. Ela falou: eu não tenho marido. Ele disse: tu te disseste bem, não tem marido, porque te deste 5, o que tem não é seu. Olha o tipo de mulher que Jesus escolhe. Quanto pior parece para ele, melhor. Porque ele continua tendo poder para transformar e mudar o ser humano. Ele chega para ela e fala assim: vou reconstruir essa moça, mulher. Vou fazer ela ser diferente. Jesus, quando quer construir, ele constrói. Pode destruir, pode chegar num lugar onde está tudo destruído, arruinado, acabado. Quando Jesus chega, começa a construir. E quando o enviado de Jesus chega, o mal vai embora. Tudo começa a ser refeito e restaurado. Quando Deus chamou para reconstruir, chega e constrói. Jesus chega na vida de uma mulher toda destruída, prostituta, cheia de pegar mulher, marido das outras. E ela chega nele e fala assim: bebe da água que eu te dei. Se tu beber, jamais você vai ter sede. Ela olhou para ele: vejo que o senhor é profeta. E ela faz a pergunta. E ele fala: adora a Deus em espírito e em verdade. O pai procura os adoradores que adoram em espírito e verdade. E ela sai para buscar o marido. Chega no meio da cidade. Ela começa a falar: ei, conheci alguém que falou tudo o que eu tenho feito, contou toda a minha vida. Ei, é o Messias, ele está lá. E a Bíblia diz que uma cidade inteira, que mais de 500 almas foi ouvir Jesus pregar. Oh, ela ganhou mais do que uma cidade inteira, mais de 500 almas. Irmão, você já entendeu, imaginou isso? E aquela pessoa que ninguém queria, que estava destruída, mas quando Jesus chega, ele constrói, ele restaura. O que o justo pode fazer? Vai restaurar os perdidos, vai reconstruir o que está destruído, vai levantar o que está caído. A obrigação é sua e é minha. Levanta-te, tome atitude, constrói. Estou chamado para construir. E tenha certeza que para construir, irmãos, para levantar, todo mundo odeia quem quer levantar. Ninguém gosta das pessoas que querem construir, dos construtores de Deus. Ninguém gosta. Neemias começou a construir. Sempre vai levantar os invejosos. Sabe? É a mesma coisa. Vai num lugar, num bairro aqui que ninguém quer. Ninguém vai lá, ninguém entra, ninguém evangeliza. Ninguém naquela rua, ninguém entra. Mas vai lá você fazer. Faz uma cela, começa a encher de gente. Todo mundo quer pregar na tua cela. Ei, labaxaradas. Mas ninguém, quando não tinha tudo destruído, ninguém queria ir lá. Quando estava em caos, ninguém queria ir lá. Mas quando começa a se restaurar, todo mundo começa a querer. Quando está grávida do sonho, ninguém quer assumir a criança, mas depois que nasce, todo mundo quer ser o pai da criança. Você entendeu, irmãos? Essa metáfora. Todo mundo quer: ai, que lindinho, olha, construir, olha lá que coisa linda, o que ele está fazendo lá, eu quero ir lá. Não se preocupe que os invejosos vai ter, mas Deus quer que você construa, que você levante lá. Às vezes você precisa construir a sua fé e o seu ministério.
Às vezes é você que está precisando se reconstruir aqui esta noite. Talvez Deus veio aqui para dizer para você: ei, para de fazer o que você está fazendo e comece a fazer algo diferente. Começa a parar de olhar para os outros, começa a olhar para si mesmo e começa a mudar a sua vida, a sua trajetória de vida, a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir. Começa a olhar para você, e você que tem que se levantar, você que tem que tomar uma atitude diferente. Você tem que parar de ficar reclamando da vida e começar a dar glória a Deus, aleluia, porque você sabe que tem um Deus que pode pôr tudo na sua vida. Para de dizer que está ruim, como ele está bom em nome de Jesus. Pode estar ruim hoje, mas vai dar. Pode estar complicado hoje, mas amanhã vai dar certo. Por quê? Porque eu sou alvo da graça do Senhor Jesus. E aquele que começou a boa obra está aperfeiçoando. Se levanta. Tome uma atitude. Coloca-se de pé. Faça serviço dobrado. Neemias com de um lado uma mão a espada, na outra a colher de pedreiro, mas estava construindo. Ei, Labachai, ô Neemias, a profetisa está te chamando, você lá embaixo, desce lá, porque ela tem um recado de Deus para você. Não posso ir, porque estou fazendo uma importante obra, não posso parar. O que Deus te chamou para fazer, faz. Não dê ouvido nem que o profeta te chame, faz o que Deus te manda. Quem constrói não segue os outros. Quem constrói segue a Jesus Cristo. Está cheio de gente querendo seguir os homens por aí. E estão se afundando. Quem é ovelha que segue ovelha, irmãos, cai no buraco. A ovelha tem que seguir pastor. Eu conheço gente que está amarrado. Mas por que eu falei? Por que você não sai do lugar? Não, porque tem um profeta, ele profetizou isso, aquilo. E por isso eu estou esperando, irmão. Tem coisa que é básico. Essa aqui é a palavra. O profeta está indo contra. Não, porque eu já vi. Não, pastor, porque Deus falou comigo que não é para mim trabalhar, que é para me esperar porque Ele vai prover. Irmão, a maior profecia está na Escritura Sagrada. Vai trabalhar, abaixar, e quando Deus mandar, Deus vai chegar o tempo. Nem tudo que Deus fala hoje para você é para cumprir amanhã. Às vezes tem um tempo para se cumprir, e Ele quer esperar. Está a casa passando fome, a família passando fome, a criança com o chinelo rasgado, com o prego amarrado, e está esperando Deus cumprir. E Deus já falou, Deus deve olhar do céu e falar assim: não tem nada a ver com isso não, filho. Eu mandei na Escritura, vai ter com a formiga o preguiçoso, que o homem vai comer do suor do seu rosto. Não é, irmãos? Tem gente que está dando ouvido aos outros, não deu ouvido aos outros, deu ouvido à palavra de Deus. Não destrua os seus alicerces, os seus fundamentos, porque se você tiver os seus alicerces, a tua casa não vai ruir. Pode vir a chuva, pode vir a tempestade, pode correr os rios, e a tua casa permanecerá de pé. Permanecerá de pé. Pode ter a crise que for, pode revirar do avesso, sobre a tua casa não vale encantamento, sobre a tua casa está a bênção do Senhor. Quem você confia? Quem você confia, irmão? Confia em Deus, na sua palavra. Preste atenção, Deus chamou para construir. Deixa Deus construir você também. O que o justo pode fazer? Se deixar ser tratado por Deus. Hoje tem gente que não quer deixar ser tratado. Pastor, entra ano, sai ano, ele é a mesma pessoa. Entra ano, sai ano, a mesma língua estranha. Não se renova. Entra ano, sai ano, ele vai pregar, é a mesma palavra, não muda, não tem renovo de Deus, sabe? Entra ano, sai ano, até o dízimo, a oferta dele é a mesma, ele não muda.
Todo dia é a mesma coisa, ele não tem crescimento, ele não tem progresso, ele não tem avanço. E se você conhecer a Escritura Sagrada, você vai ver uma coisa, que a centelha de crescimento foi dada em Deus por nós, foi dada a nós por Deus. Deus colocou uma centelha de crescimento. Não é você, não é carnal, não é soberba quando você quer melhorar de vida. Não é soberba quando você quer ter um carro melhor, uma casa melhor, um conforto melhor, uma roupa melhor, qualquer coisa melhor, ter um emprego melhor. É Deus que está querendo que você se progrida, que você avance. Aí tem gente que diz, será que é orgulho? Será que é soberba minha, pastor? Eu queria ganhar mais, será que é soberba? Claro que não, é Deus que está colocando em você. Porque a Bíblia diz que não é nem o homem, nem aquele que semeia, nem aquele que colhe, mas maior é Deus que dá o crescimento. Deus que dá o crescimento, Deus que dá o crescimento. Mas você tem que crer, você tem que querer, você tem que desejar, você tem que buscar, você tem que deixar ser tratado por Deus. Porque se você não deixar, tua vida continua a mesma, e quem continua a mesma não sai do lugar. Vem campanha, sai campanha, vem profeta, sai profeta, o pastor se mata de orar por você e você continua a mesma. Aí você fala, é culpa da igreja, a igreja não tem unção, a igreja tem unção sim. É você que não se deixa ser tratado por Deus. Você que não rasga o teu coração e fala, Deus, faz em mim o que tu queres. Entra e faz a diferença em mim, Senhor. Faz o que tu queres, Deus. Muda os meus pensamentos, muda as minhas atitudes, muda a minha maneira de enxergar. Coloca eu na direção dos teus caminhos, coloca eu no centro da sua vontade. Ei, essa oração você tem que fazer, porque Ele é o único que vai mudar a sua vida, a sua casa, o seu casamento, a vida dos seus filhos, a tua vida financeira, a tua vida espiritual, ministerial. É quando você deixa Deus fazer o que Ele quer fazer na sua vida. Porque muitas vezes nós queremos fazer do nosso jeito, do teu jeito, o meu jeito não serve, a tua maneira não serve. Pastor, mas a minha maneira é boa demais. Não serve. Pastor, mas do meu jeito é legal. Não serve, irmão. A Bíblia diz, assim como os céus são mais altos que a terra, assim os meus pensamentos são mais altos que os teus pensamentos. Oh, labadás. Por mais grande que seja teu sonho, é limitado comparado ao sonho de Deus. Por mais que a tua visão seja ampla, não se compara à visão de Deus para a tua vida. O que Deus tem para ti, o que Deus tem para ti é muito melhor. O que Deus tem para ti é melhor que os teus sonhos, que os teus projetos. O que teu pai deseja para você não se compara ao que Deus deseja para você. Deixa Deus colocar você no lugar que tem que colocar. Deixa ser tratado, deixa ser limpo, deixa ser restaurado, se deixa ser edificado, construído, fortalecido. Que você saia daqui, irmãos, transformado por Deus. Que você saia daqui para que você não reclame mais, que você comece a dar glória, que você comece a profetizar vitória. Eu já estou vendo minha vitória, eu já estou vendo meu milagre. Você é louco? Não, eu creio no Deus que faz promessas e que é fiel. Comece a enxergar o que ninguém enxerga, porque o justo vê pela fé, e a fé enxerga o que ninguém vê, irmãos. E é certeza de que ninguém acredita. Ninguém está acreditando, mas eu acredito. Ninguém está achando que vai dar certo, mas Deus está dizendo vai dar certo. E eu creio. Oh, a glória vai descer, vai. O milagre vai vir, vai. Já veio, está chegando. Vai dando glória, canta o hino da vitória. Ei, adora a Deus com a oferta, dizima a oferta, porque Deus já está chegando com o teu milagre. Situações caóticas, o que o justo pode fazer? Sabe que o justo tem que ser? Provocador de unidade. O caos, ele promove divisão. Ele começa dividindo uns aos outros. E no meio do caos,
você tem que unir. No meio do caos você tem que ser promotor de unidade. Ensinar sobre perdão, sobre amor, sobre reconciliação. O caos está tudo destruído. Mas a unidade tem o poder de restaurar tudo. O casamento arruinado é falta de perdão, de unidade. Se restaura a união, restaura tudo. A união, irmãos, ela é poderosa. A unidade, irmãos, tem poder de mover o céu. Você sabia disso? Eu pensava, quando eu era mais novo, eu pensava que a unção, eu sempre soube que a unção vem do altar, mas era provocada pelo pastor. Eu tinha que buscar para depois liberar sobre a igreja. Quando eu era novo eu pensava assim. Até que Deus me confrontou com a palavra e disse assim: não é bem assim. A unidade vem de uma coisa chamada unidade. Você sabia disso? Que é o inverso. Salmo 133, já leu lá no Salmo 133? Com bom e com suave é que os irmãos vivem Aí ele fala assim: é tão bom que nós vivemos em união, é tão bom. E quem vive união é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça de Arão e vai sobre as suas barbas e desce até a orla dos seus vestidos. Você já viu isso, irmãos? A unidade é como a unção que vem sobre o sacerdote. Essa igreja tem um pastor. Quem é o sacerdote dessa igreja? Você sabe? Pastor? Ele é o Arão aqui. E quando a igreja está unida, a unção desce sobre ele, vai até os seus pés, e depois que desce sobre os seus pés, ela corre para dentro da igreja, ela alcança você. Quando você une, a unção vem, a glória vem, a milagre vem, a porta vem, porque a bênção vem do altar e do altar para a igreja, mas você que provoca ela. Ei, irmão, você pensou que a responsabilidade não era sua, né? Mas Deus nessa noite, ela é sua sim. Oh, Labachai, quando você quer dividir, quando você fala mal do teu irmão, quando você faz fofoca, quando você escuta o fofoqueiro, você está impedindo que a unção desça, você se torna o impedimento da sua bênção. No meio do caos, o justo tem que provocar a união, dizer perdão, perdoa, irmão, alma, abraça o teu irmão, quem você não quer, seja, aprenda a amar, promova. Se alguém vem falar mal de alguém para você, fala assim: irmão, vamos orar e a glória de Deus vai descer. Você vai ver o que é quebrar o mal. Ei, eu achava, irmãos, que quando eu aprendia no curso teológico, eu aprendi que expulsar demônio, só expulsava o demônio no nome de Jesus. É só no nome de Jesus que expulsava o demônio. Mas quando eu comecei a ir para o campo, eu descobri que no campo tem uma coisa que expulsa demônio. O que, pastor? Perdão expulsa demônio, amor expulsa demônio. Eu era criança, adolescente, eu entrei numa casa e todo mundo expulsou demônio, e chamaram todo mundo para expulsar. O pastor veio, orou e não expulsou demônio da filha do irmão. Chegou, irmãos, pediu para o obreiro veio e não expulsou. O diácono veio e não expulsou. O outro pastor da outra igreja pentecostal também não expulsou. O outro da outra igreja que era tradicional veio, também não expulsou. Chamou a irmã do cabelinho de coque para expulsar, ela também não expulsou. Até que alguém chegou e falou assim: pai, abrace a tua filha se você a ama, porque o seu amor, ela precisa do seu amor. O pai olhou e disse assim: eu amo minha filha, com lágrimas no rosto. O pai abraçou a filha endemoniada, e na mesma hora aquele amor expulsou o demônio foi embora através do amor. Porque a mágoa atrai o mal, mas o perdão expulsa o mal. O amor é tão forte que perdoa pecados. A Bíblia diz assim, que o verdadeiro amor cobre uma multidão de pecados.
verdadeiro amor expulsa o medo. No amor não tem medo. Você está entendendo, irmão? Se apresenta, levanta para construir e começa a provocar unidade dentro da sua casa. Não promova separação. Eu já vi pais provocar separação entre os filhos brigar, e o pai querer, ver de unir, separar mais ainda. Não faça isso. Seja provocador de unidade. Abençoa, ama, perdoa. No meio de um caos terrível como estamos no Brasil, está faltando a nossa parte amar. Ame, irmãos. Pastor, como é que eu amo? Passa a mão na cabeça, não. Quem corrige, Deus ama. Quem corrige é que ama. A Bíblia diz que Deus corrige a ações daquele ama. Amor, irmãos, é corrigir, é falar a verdade, é ensinar. Mas amor é não desistir também. É não abandonar aquela pessoa que é ruim, que é complicada. Não desista, porque você também é complicado e Deus não desistiu de você. Não desista. Não desista, porque Deus não desiste de você. Porque se você parar a pensar, você já viu, irmão, como você é chato? Você já viu como é que você é, irmãos? Teu pastor jamais vai falar aqui para você na tua cara. Mas se pudesse ouvir ele separar dos seus pensamentos. Todo dia você reclama do mesmo problema. Já imaginou como isso é chato? Todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma reclamação, todo dia a mesma dificuldade. Todo dia, todo ano ela briga com a mesma pessoa, não é? Teve uma briga, pastor. Fulano de tal está no meio, pode ter certeza. Tem sempre aquele xarope. Não é? Só reclama, só murmura. Não faz nada, quer dar pitaco em tudo. E Deus não desiste de você. Aprenda a amar o seu próximo. O que o justo pode fazer? Terceira coisa que ele pode fazer: se encha do Espírito Santo e permaneça fiel. Está difícil achar gente fiel hoje. Está difícil achar crente fiel que não desiste, que ama a palavra, que deseja a palavra. Que a palavra tem poder. Gente que não se vende, que não se vende por um cargo. Tem gente que muda de igreja por um cargo, por uma posição. Isso não é crente, irmãos. Isso é aqueles vendilhões do templo. Se oferece por uma posição. Foi Deus que te colocou você nessa igreja. Permanece fiel, porque Deus colocou aqui para você ser abençoado. Aí a pessoa levanta um pouquinho o nariz e já se acha que é melhor que os outros. Quer ter cargo, mas não quer ter compromisso com a palavra. Quer ter posição, mas não quer ser santo. Sabe, eu vejo o mal das pessoas, o mal nas pessoas que querem cargo, mas não querem ser santo. É brincar com o perigo. Se você assumir um cargo dentro dessa igreja, seja santo. Se santifica. Porque se você não fizer, você está brincando com coisa perigosa. Sabe, irmão, eu vou dizer uma verdade. O pastor não pediu para eu falar isso, mas Deus está mandando dizer. E eu não vou embora daqui sem falar tudo que Deus mandou dizer. E eu não quero te amaldiçoar, não quero te maltratar, mas quero dizer uma verdade que possa te libertar. Porque hoje em dia as pessoas estão brincando com coisa séria. Eles estão achando que Deus se tornou um Deus bobão. Eles estão achando que Deus é um Deus Deus é amor, Ele perdoa tudo. Já estão pregando que Jesus, não vai cobrar das nossas atitudes. Que a gente pode pecar e vai estar tudo bem, porque Jesus morreu na cruz por você, Ele vai te amar. Sabe, irmão?
Não brinca com esse lugar aqui, porque esse lugar é santo. A Bíblia diz que o caminho de Deus está no santuário. Esse lugar aqui em cima é santo. Quão terrível é esse lugar! Esse lugar onde habita a glória de Deus. Oh, não é quem sobe aqui que é santificado, mas quem sobe aqui, quando você deposita a sua oferta aqui, é o altar que santifica a sua oferta, é o altar que me purifica. Esse lugar tem poder. Essa igreja é santa, e as pessoas estão brincando com o perigo porque estão achando que Deus é bobão. Eu quero dizer uma coisa para você, irmão: Deus é amor, mas Ele é justiça, mas Ele é juízo. E ao culpado Deus não tem por inocente. Tudo que o homem plantar, o homem vai colher, porque de Deus não se zomba. Deus ainda faz justiça, Deus ainda pesa a sua mão, Deus é real, irmãos. O Zé tocou na arca que não podia tocar e Deus achou ele no meio. O mesmo Deus que fez isso continua sendo o mesmo de ontem, hoje, eternamente. Tenha temor do Senhor, se santifica. O que o justo pode fazer? Ser santo, se esforçar, buscar santificação, ser fiel a Deus, respeitar este lugar. Tem mãe, irmão, que o diácono não pode chegar perto do filho dela, que a mãe fica toda revoltada. Não pode chegar, não pode corrigir o filhinho dela. E o filhinho pode bagunçar, pode atrapalhar, pode gritar, pode correr no meio do corredor. E ninguém pode falar nada, porque senão a pessoa vai se ofender e vai embora da igreja. Deixa eu dizer uma coisa para você. Teu pastor pode perdoar, os diáconos podem te perdoar, não fazer nada, mas Deus vai cobrar a falta de respeito sua. E te digo mais, Deus já está cobrando a falta de respeito que você tem com a casa do Senhor. Você entra de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, diz que não tem. Ele pode fazer de qualquer jeito. E outra coisa, não sai da igreja, então eu vou embora, não vem mais na igreja. Não vem não, para você ver, a coisa vai ficar pior. Vem para a igreja e põe teu filho no banco, ensina ele a respeitar a casa do Senhor. Porque aqui a casa de Deus mudou. O mesmo Deus não tem santo, mas continua lugar de respeito. Porque na igreja católica não respeita, mas aqui igual na igreja evangélica parece que não respeita. Mas eu quero dizer uma coisa para você: respeita esse lugar, que esse lugar é santo. Porque o Deus que habita aqui é santo. Nós não idolatramos parede, nem coisa de pedra, nem mármore, mas nós adoramos o Deus que habita neste lugar, que consagrou este lugar, que fala neste lugar, que cura neste lugar, que liberta neste lugar, que salva neste lugar, e que neste lugar está restaurando, está preparando a sua noiva para encontrar com o noivo no céu. Permanece fiel, seja fiel, seja luz. Porque quem está em trevas tem que ver a sua luz. Porque os que estão em trevas almejam a luz, mas eles têm que ver a luz em você. Eles têm que ver Cristo em você. Eles têm que ver Senhor Jesus na tua vida. Irmão, as pessoas precisam ver Deus na tua vida. No meio do caos, o cristão tem que se levantar e dizer: ei, eu sei a verdade, eu conheço a verdade. A verdade liberta. Você que está aí perdido, sem saber o que fazer, me segue, porque eu estou seguindo a Jesus Cristo. Assume. Assume sua responsabilidade. Seja homem de coragem, mulher de coragem. Engraçado que Paulo falou assim: sede meus imitadores, porque eu sou imitador de Jesus Cristo. Aí agora nós falamos assim: quem sou eu para alguém imitar? Sou falho. Irmão, eu sou falho também. Mas não significa que você não pode seguir, porque eu estou seguindo a Jesus. Estou seguindo a Cristo. Tenho responsabilidade, assume a responsabilidade de você também.
Seja exemplo, seja luz. Labai xerei de gás. Se eu sou exemplo para minha filha dentro de casa, eu posso ser exemplo para o filho dos outros lá fora, porque eu tenho um compromisso com o céu. Labachai. Sabe, às vezes a gente quer ser, eu não sou perfeito, aquela desculpa de humildade. Isso não é questão de ser humildade, é reconhecer quem é você. Alguém olhou para mim e disse assim: quem é você? Eu falei: eu sou nação santa, propriedade peculiar, eu sou tesouro escondido, eu sou luz do mundo, sal da terra. Eu sou alvo da graça, eu sou embaixador de Cristo. Eu sou templo do Espírito Santo, pastor. Quem é você, irmão? Eu sou justo, justificado com o sangue de Cristo, coberto pelo sangue, santificado com a presença do Espírito Santo. Sou cidadão do céu. Sou filho de Deus. Você é filho de Deus. Assume quem você é e toma posição. Para de inventar desculpa e se responsabiliza pela sua chamada, pelo seu ministério, por Deus que é dentro de você. O que o justo pode fazer é ser luz no meio dessas trevas. Seja luz, brilhe. Brilhe, deixe o Espírito Santo brilhar, assuma a responsabilidade, tome atitude, busque a Deus, se encha, lute contra o pecado, santifica, não aceite o pecado, não concorda com o pecado, e você vai ver a glória de Deus descendo sobre a tua vida, porque somos transformados de glória em glória. Com o espelho nós refletimos a glória de Deus, com o espelho estamos refletindo a glória dele. Não diga quem você é como se você fosse um qualquer, porque a Bíblia diz em 1 Coríntios 7:23 que Jesus pagou um preço caro pela tua vida, e Deus não paga coisa cara em coisa sem valor. Jesus jamais daria R$1 milhão num Fusquinha 69. Daria, pastor? Porque não vale, né? E se ele pagou caro em você, porque você tem valor. Então se valorize, se enxergue, irmão. Se enxergue, se veja aqui esta noite. Porque o dia que você fizer isso, quando você pregar na tua célula, você vai ver a alma se render aos pés de Cristo. Se você se enxergar, você vai ter a luz de Cristo. Onde você andar, as pessoas vão querer te seguir. Vai dizer: onde você vai? Onde você vai? O que você tem? Porque eu quero você. Eu era pastor já, eu trabalhava no supermercado. E no supermercado eu era caixa de supermercado, operador de caixa. E todo mundo usava o mesmo uniforme. Tanto homem como mulher usavam o mesmo uniforme. Não tinha nada que me identificava como cristão. Um dia para um homem no meu caixa e fala assim: ei, você estuda a palavra? Você é de algum salão? Você é de alguma igreja? Eu falei: eu sou pastor. Mas como é que o senhor sabe? Eu falei assim: eu sou testemunha de Jeová, mas eu vi uma luz em você. Então, Abachai, você só podia conhecer a palavra, porque quem conhece a palavra tem a luz diferente. Busque a Deus, se encha do Espírito Santo, se renova nesta noite. Irmão, a bênção vai ser consequência de quem está cheio do Espírito Santo. O milagre vai ser consequência de quem está revestido da glória de Deus. Quando você se torna santo, quando você entra no centro da vontade de Deus, tudo se torna fácil. O que é difícil fica fácil, o que é complicado se descomplica e é fácil. O que está demorando se apressa a chegar, porque a tua vida se tornou um baluarte na mão de Deus, um instrumento final na mão de Deus. Deixa Deus te santificar essa noite, deixa Deus te tocar essa noite, deixa Deus fazer algo novo e maravilhoso na sua vida. Aplauda e glorifica Ele. Labachará. Vamos colocar de pé, irmão, em nome de Jesus. Saia da mesmíssima. Deus nos chamou para ser um qualquer. Deus te chamou para ser a diferença nessa terra. E não há diferencinha qualquer não, irmãos. É uma diferença para pôr para arrebentar mesmo.
para o inferno ficar sacudido, extasiado, para o homem se arregalar os olhos e dizer: eu não acredito, fulano de tal, minha vizinha, está daquele jeito, o que está acontecendo? É a glória de Deus sobre a vida dela. Não queira ser, irmãos, mais um no meio de tantos. Queira ser alguém que faz a diferença. Não queira ser, eu queria 10% da unção de fulano de tal. Não, queira mais, queira a unção que Deus tem para você. Deus tem para você algo novo, algo ímpar, algo que não deu para ninguém. Deus tem para você. Seja você mesmo, mas seja diferente, seja cheio da glória, seja cheio da grandeza de Deus, cheio da majestade. Sai do teu lugar. Deus está louco e desesperado para ver você tomar uma atitude. Ora, baixai. Se firma, mas se firme. Quando você está debaixo, de frente do alicerce, em cima do alicerce da palavra de Deus, nada te abala, nada te assusta, nada te põe medo, nada te deixa inseguro. Você reconhece quem você é, você sabe quem você é, você sabe para onde você vai, e você sabe quem está contigo. O salmista olhou e disse: em Deus faremos proezas, porque é Ele que pisará os nossos inimigos. Paulo olhou e disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então você pode também. Se Ele pode, você pode. Então assume a tua posição em Deus e comece a viver milagres extraordinários no céu, na terra.